Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje, dia 20 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Neste dia, a liturgia destaca a figura do sacerdote e nos remete ao nosso batismo e à nossa missão que nele recebemos. Lembrando que no nosso batismo nós fomos ungidos com os santos óleos, inseridos assim na participação do reinado de Cristo, na sua missão profética e no seu sacerdócio. No nosso caso, no nosso sacerdócio comum, que também nos indica ao nosso compromisso de testemunharmos o reino de Deus Pai. A primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 3, 15 ao 17, destaca a figura de Melquisedeque, que serve como modelo de sacerdote. Ele tem a missão de promover a justiça e a paz. E essa missão sacerdotal que essa primeira leitura destaca, ao falar de Melquisedeque, rei de Salém, que abençoou a Abraão, que quer dizer rei da justiça, rei da paz. Portanto, um rei que se assemelha ao Filho de Deus, cuja missão é promover a paz como fruto da justiça. Se nós detalharmos, compreendemos que a liturgia da palavra de hoje coloca uma estreita relação entre Melquisedeque e Jesus. É o que nós notamos no Evangelho de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." E ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto proclamado, Jesus está na sinagoga num dia de sábado. Lembrando, ontem a liturgia de hoje nos apresentou isso. O sábado, segundo a lei judaica, é o dia do Senhor. E por essa razão não se pode fazer nada a não ser louvar ao Senhor. No entanto, Jesus mostra que louvar o Senhor e cumprir suas leis consiste em defender a vida, principalmente a dos mais necessitados, daqueles que as leis não atendem ou que não podem cumpri-las, ficando assim ainda mais à margem da sociedade e da própria religião. Isso vinha ocorrendo e Jesus quer mudar essa estrutura opressora, regida por leis inoperantes. Podemos fazer aqui uma análise a respeito das nossas leis nos nossos tempos de hoje.
que devem favorecer a todos, principalmente os mais necessitados e os marginalizados? E se nós olharmos para as nossas leis de hoje, será que elas de fato contribuem para essas pessoas? Pois bem, a proposta de Jesus, ela é libertadora e inovadora. E destaque isso. Uma lei que não favorece a vida não merece ser respeitada nem cumprida. Ele toca assim na ferida daquela sociedade legalista e idólatra. Uma sociedade a qual a lei não tem razões para ajudar os mais necessitados. Desta forma, Jesus, ao ver na assembleia um homem com a mão seca, reage contra a falta de ação tanto desse homem quanto daqueles que poderiam fazer algo por ele. E o que Jesus faz? Jesus coloca no centro da sinagoga o homem da mão seca. Sendo assim, Jesus coloca no centro o problema que até então estava oculto. Além disso, ele evidencia também o seu projeto de vida, que é o da recuperação das pessoas marginalizadas, as excluídas, os mais necessitados. Jesus dá-lhes prioridade e atenção. Aqueles que então até ninguém via ou não dava a menor importância. Portanto, a atitude de Jesus causa escândalo, principalmente para as autoridades que estavam ali presentes. Mas Jesus quer resgatar a dignidade de alguém, mesmo em dia de sábado que era proibido pela lei. Mas isso não era feito em nenhum outro dia. Jesus, ao fazer isso em dia de sábado, o dia do Senhor, mostra que esse dia só tem sentido se levar as pessoas a se comprometerem com o próximo e com a defesa da vida. Veja que ao fazer isso, Jesus está encorajando a nós a cada vez mais a realizar a prática do bem. Isto é, fazer o bem sem olhar a quem. Não ter dia e hora para fazer o bem. A vida não pode ser simplesmente submetida a um código de leis. Foi o que o Evangelho de ontem destacou. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. As leis, elas existem para proteger e defender as pessoas, e não as pessoas para defender as leis. Mas, se nós notarmos, tanto no Evangelho de ontem como de hoje, os doutores e os mestres da lei faziam o quê? Defendiam a lei, mas não as pessoas. Portanto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a nossa prática religiosa, que consiste no cumprimento de um código de normas e leis, deve ser uma prática que realiza e que faz o bem, sem olhar a quem. Não podemos deixar que a vida religiosa endureça o nosso coração a ponto apenas de cumprirmos o que pedem as leis. Portanto, toda religião, ela deve favorecer a vida. Toda lei, ela deve favorecer a vida. Se assim não for, como que pode ser então algo de Deus? Peçamos a Deus o dom e a graça de realizarmos e fazer o bem sem olhar a quem. E assim, como o Salmo 109 no dia de hoje, tu és sacerdote, tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Possamos nós também,
a partir do nosso sacerdócio comum, realizar, testemunhar e fazer o bem sem olhar a quem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.